ele é um evangelho poderosíssimo. Por quê? Primeiro, porque Lucas, irmãos, ele não andou com Jesus. Ele não andou com Jesus. Só que Lucas, ele escreve esse evangelho, que tem o nome dele, o evangelho de Lucas, segundo Lucas, e também ele vai escrever Atos dos Apóstolos. Só que ele era um doutor, e aí ele vai andar com Paulo, ele vai caminhar para escrever o seu evangelho, e ele vai minuciosamente analisar passo a passo. É como se ele estivesse refazendo os passos de Jesus para poder conseguir o máximo possível aproximar de Jesus, para poder escrever o evangelho, para que ninguém fique com dúvida. E agora aqui, ele cuidou de Paulo, quando Paulo estava nas suas viagens missionárias, e ele, ao cuidar de Paulo, ele também vai pesquisando, conversando com Paulo, e escrevendo tudo para que ele possa divulgar. Então o evangelho de Lucas, assim como toda a palavra de Deus, se nós ouvirmos e guardar no nosso coração, sem ninguém explicar ela por si própria, essa palavra que ele está deixando aqui, tem poder de transformar a minha e a sua vida. Tem poder de mudar a história de alguém. Mas vamos lá, eu quero só falar um pouquinho acerca da palavra de Deus para vocês. Então Lucas, no seu capítulo 21 e no versículo 6, ele escreve e fala sobre a trama, ou seja, eles estavam tratando para trair Jesus. É o pacto da traição. É o pacto da traição. Então ali estão tramando para poder conseguir trair Jesus e conseguir pegar Jesus e matar ele. Então ali é o pacto da traição. E eu já estou terminando. Ainda no capítulo 22 e no versículo 7, ele vai instituir um momento para que todos os cristãos em todas as partes do mundo não esqueçam do sacrifício de Jesus por amor a mim, por amor a você, para nos salvar. Então ali ele vai instituir a última Páscoa e a Santa Ceia. A Santa Ceia é lembrada por todos os cristãos espalhados por todas as partes do mundo, em todos os meses. Celebra-se a Santa Ceia. Alguns uma vez por ano, outros mais de uma vez por dia. Nós assembleianos celebramos uma vez por mês. E todas as vezes que nós reunimos para celebrar a Santa Ceia, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, até que Ele venha. Glória a Deus. Aleluia. Então Ele também institui este momento, e Lucas vai escrever sobre isso. Eu estou falando do ministério de Jesus. Aí nós vemos também, ainda nesse mesmo capítulo, que Ele vai enfrentar por nós, né? Ou Ele vai fazer essa última Páscoa, essa última Santa Ceia. E no versículo 47 nós vamos ver que Jesus é preso. Versículo 54 nós vamos ver Ele sendo desacreditado por aquele que seguiu Ele de perto. Nós vamos ver Pedro, o apóstolo Pedro, estando no meio de uma multidão, depois que Jesus é pego e conduzido ali no meio do povo. Nós vamos ver Pedro negando Jesus, dizendo assim: eu não conheço, nunca vi, eu não sei de quem vocês estão falando. E Pedro andou passo a passo com Jesus. Então, meus queridos irmãos, não se escandalize se em algum momento da tua vida você se pegar com uma pequena fé, porque isso faz parte do ministério, isso faz parte da sua vida. Tem momentos que nós não conseguimos nem orar sequer,
menos jejuar, muito menos desejar vir para a igreja, para a presença de Deus. Mas isso não pode permear e fazer parte da nossa vida. Quando acontecer, abandona isso, joga fora, aperte o botão, deleta isso da sua vida, para que você possa se renovar na presença de Deus e vir buscar o Senhor. Aconteceu com Pedro. Pedro vai negar Jesus. No versículo 63, é levado ao Sinédrio. Jesus é levado ao Sinédrio, mas antes de tudo isso, ele enfrenta um vale de Getsemane, onde ele vai suar grandes gotas de sangue, porque a pressão, ele estava sentindo uma agonia, ele estava tão emocionado pela agonia da morte, antes de acontecer, por mim, por você, e ele vai falar com Deus: passa de mim esse cálice, se for possível, eu não quero participar desse momento, mas todavia, quando você estiver fraco, você vai dizer: Senhor, eu estou fraco, quero desistir, mas não faça essa minha vontade, porque senão eu pereço, mas todavia, faça a tua vontade. Eu estou falando aqui do ministério terreno de Jesus, escrito por Lucas, mas eu estou profetizando a tua vida, eu estou contando parte da tua vida, parte da tua história aqui na terra. Tem momentos na tua vida que você encontra nessas condições, tem momento que você está forte, que você está enfrentando, pegando o diabo pelo chifre, mas tem momento na tua vida que você quer se isolar, ficar sozinho, calado, parado, não quer ver ninguém na tua frente, mas neste momento diga para Deus: eu estou sentindo fraco, desesperado, quero abandonar tudo, não quero ver ninguém na minha frente, esta é a minha vontade, ó Pai, mas faça a tua e não a minha. Levanta a cabeça, fica de pé e siga Jesus. Tem momento nas nossas vidas que nós nos sentimos assim, é normal, mas não deixa isso fazer parte da tua vida. Então agora, Jesus lá no vale do Getsemane, ele olha para cima, ele olha para dentro daquele vale, ele não enxerga o vale nem a escuridão, ele enxerga você aqui hoje, ele enxerga você assentado nesta cadeira aqui hoje. E por isso, lá dentro do vale do Getsemane, ele vai dizer: Pai, eu não quero enfrentar essa via dolorosa, esse futuro que me espera, mas por amor a Ele, por amor a ela, por amor à igreja, a Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais, aleluia, no século 21, eu digo: não faça a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. E ele sai do vale com a minha e a sua vitória na mão. Você só vai sair daqui hoje sem receber a tua vitória, se você quiser, porque lá na cruz do Calvário, Ele já liberou e já deixou a sua vitória para você tomar posse aqui hoje. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, só para mim terminar e ser fiel no horário que eu falei, aleluia. Versículo 23, ele é levado a Pilatos e a Herodes, porque antes, no versículo 54, ele é levado ao Sinédrio, ele é levado a um juiz, a uma plataforma de julgamento. Agora no versículo, aleluia, no capítulo 26, Lucas 23, ele é levado a Pilatos e Herodes. No 23, no versículo 26, ele enfrenta uma via dolorosa. Sabe o que é isso? Isso é alguém pegar. Às vezes as pessoas falam aí que ele carrega a cruz, ele carrega uma arte da cruz. Ele só carrega o travessão da cruz. E ele vai subir numa via dolorosa, é um caminho estreito ou cheio de obstáculos, e ele está carregando a cruz. Só que ele está sangrando, ele tem o corpo meu e seu, ele tem fome, ele tem sede, oh meu Deus, ele sente dor, e ele vai carregando aquela cruz, aquela arte da cruz. Ele escorrega e cai, a via dolorosa. Aí ao invés deles chegar lá e levantá-lo, eles batem nele.
É paixão de Cristo. Ele está passando isso porque Ele te ama. E Ele está subindo a via dolorosa. Sabe por que Ele está fazendo isso? Porque Ele quer liberar perdão para a tua vida. Aleluia. Porque Ele está olhando para você e está vendo, você não consegue sozinho, você não consegue sozinha. Glória a Deus. Eu não tenho capacidade de me salvar, mas Ele morre para que eu tenha vida. Aleluia. Mas Ele sofre para que eu não precise sofrer. E aí Ele está olhando e está vendo, ele não consegue, ela não consegue. E aí Ele continua subindo a via dolorosa, carregando aquela cruz, aquela haste da cruz. Sendo maltratado, cuspido, mas Ele sobe. E Ele vai subindo até chegar lá no alto do Gólgota, um lugar chamado caveira, porque tem o formato de uma caveira. O alto, lá em cima, o Calvário, tem um formato de uma caveira no lugar que Ele foi crucificado. Até hoje, o Bob por aí tem a foto de uma caveira e uma espada fincada no meio. Sabe o que é isso, irmãos? É porque o mundo copia aquilo que Deus faz. Aí, Ele subiu, quando chegou lá em cima no Gólgota, um lugar chamado caveira, que tem o formato de uma caveira, aí lá tinha um buraco. Eles deitam ali aquela haste da cruz. Eles pregam a mão de Jesus de um lado, eles pregam a outra mão de Jesus do outro lado, eles esticam Jesus, porque a cruz era para Barrabás. Vocês conhecem a história, que eles começaram a gritar: crucifica Jesus, mas solte Barrabás. A cruz era para Barrabás, porque naquela época era permitido soltar um malfeitor e crucificar outro. Então eles colocou a escolha: peça quem quer, tem Jesus, mas tem Barrabás. Jesus não deve nada, Jesus não tinha culpa nenhuma, mas Barrabás, ele era alguém que levantava contra o governo, era alguém que cometia crimes no governo, então por isso ele estava preso. Só que o povo começou a gritar o seguinte: foi comprado, não se venda por nada, porque você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Então não se venda, não se deixe enganar, você já foi comprada pelo sangue de Jesus. Mas compraram o povo. E aí gritaram. A pergunta foi feita: vocês querem que solte Barrabás ou Jesus? Aí o povo já estava comprado. Aí eles começaram a gritar dizendo: solte Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica, mate. Mandaram matar. E aí, lá em cima, pregou ele, os pés, jogou uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, levantou a cruz, soltou dentro daquele buraco, um lugar parecendo uma caveira. Aí agora vem a cruz no meio. Aí o Bob disse que é, né? A imagem do Bob é isso. Só que fizeram isso com Jesus. E agora nós estamos vendo aqui que Ele enfrentou uma morte de cruz. E a morte de cruz naquela época era para aqueles que eram malfeitores, aqueles que tinham as piores culpas. Era para alguém que não valia nada. Aí quando Jesus olha e nos vê assim, ó, sem condição nenhuma, todo mundo olhando e falando o seguinte: não presta, não vale nada. Aí Jesus fala o seguinte: eu morro no madeiro, eu me coloco como maldito, como alguém que não vale nada, para que você possa ter valor de príncipes e de princesas de Deus aqui na terra.